em nome de Jesus. Olha que lindo que vai ficando a igreja. Fiquei tão feliz de ver minha mãe, meu pai, meu irmão aqui comigo hoje, de verdade. Que alegria ter vocês aqui comigo, em nome de Jesus. Há alguns dias, eu já ministrei essa palavra em vários momentos, mas hoje eu quero compartilhar com você sobre o poder de uma amizade. Eu tenho falado muito isso nesses dias, sobre o poder da amizade. Como é bom ter amigos. Como é bom ter amigos. Como é bom ter pessoas que acreditam na gente. Como é bom ter pessoas que ao longo do caminho olha para você e te encoraja, e te incentiva, e te convida a vir na igreja. Se você foi convidado por um amigo a estar aqui hoje, dá um abraço nessa pessoa, porque ela te ama muito. Porque você foi encorajado a estar aqui. Você foi encorajado a estar aqui. E o que essa pessoa está dizendo é que a minha vida está sendo tão transformada, que eu quero que você possa romper também. Hoje a gente está recebendo a visita dos nossos amigos. Agora eles não moram mais aqui, eles estão morando em Fronteira. A Adlen, o David, o bebê, a Ana, a Cauane, sejam bem-vindos. Lá de Fronteira, na nossa cidade. E eu fico perguntando que isso é coisas que só o Senhor vai fazendo. Ao longo do caminho, Deus vai levantando pessoas que vai nos encorajando tanto, que vai nos ajudando tanto, não é verdade, Luiz? Que vai intercedendo pela gente. E eu quero falar de uma pessoa que me marca muito, que vocês tenham paciência com a pastora, porque falar desse assunto é um assunto que as minhas emoções, elas vêm muito para fora, porque de todos os discípulos de Jesus, o que me chama muita atenção e eu me identifico muito é o apóstolo Paulo. Eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, porque por ele ter sido treinado por um homem chamado Gamaliel, naquela sinagoga, Paulo ele foi treinado para não parar. Ele foi treinado para não parar. Por que vocês acreditam que ele diz, nos últimos momentos de vida dele, combati o bom combate? A linguagem do apóstolo Paulo é sempre trazendo o povo a entender que nós estamos numa guerra e que nós precisamos combater essa guerra que é diária na nossa vida. E eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, e quando eu estudo essas mensagens, essa palavra, eu não consigo falar de Paulo e falar de uma amizade sem falar de Onesífero. Fala assim comigo, Onesífero. Um amigo de Paulo. Eu não consigo falar do apóstolo Paulo sem falar de Onesífero nessa noite. Porque Deus foi ministrando muito comigo e Deus foi falando para mim que essa construção de amizade, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser regada, ela precisa ser sustentada. E às vezes nós nos perdemos na caminhada. Às vezes nós nos perdemos em meio à nossa caminhada. Quando eu abro a Bíblia no livro de 2 Timóteo 1,16, eu vejo que o destaque, você sabe quem foi Onesífero? Você sabe quem foi ele? Você sabe quem era a casa dele? Você sabe qual foi o destaque ou a honra que ele recebeu? Você sabe que ao longo da história, a gente vai conhecendo esse texto e Deus vai falando o seguinte. Eu quero colocar aqui 1 Timóteo, já está, 2 Timóteo 1,16. Me ajudem a ler. Me ajudem a ler.
o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Que amigo é esse que reanima o apóstolo Paulo, que está prestes a ser decapitado? Em outras traduções vai dizer que Onesíforo recreou. Ele recreou a vida do apóstolo Paulo. Quando eu estudava, a hora do recreio para mim era a melhor hora. Quem até hoje gosta da hora do recreio? Para mim a melhor hora era a hora do recreio, porque a minha cabeça estava cheia e aqueles professores falando na minha cabeça, mas quando o sinal tocava, eu virava um risco para fora, porque no meu caso, eu amava o recreio para comer. Eu amava o recreio para comer. Eu amava o recreio para jogar bola queimada. Eu amava o recreio para encontrar meus amigos. E eu fiz amizade com a merendeira da escola. E a merendeira da escola deixava eu repetir quantas vezes eu quisesse. E eu falava para ela, mais um pouquinho. Pode pôr mais. Porque a hora do recreio para mim era a melhor hora. O Onesíforo aqui, ele representava essa melhor hora na vida do apóstolo Paulo. O Onesíforo, ele aparece na vida do Paulo na melhor hora, para reanimar, para recrear, para encorajar, para incentivar o apóstolo Paulo. Onesíforo, ele encontra um lugar de destaque, porque quando o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu filho Timóteo, seu filho espiritual, o seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizendo, eu amo isso, volta um pouquinho para mim, 2 Timóteo 1. Olha só, queridos, só alguém que ama dá uma instrução dessa para alguém. Minha mãe sempre disse que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Minha mãe sempre falava isso. Olha só o que diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, e ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Como é bom ter um amigo que vai orar por nós noite e dia. Como é bom ter alguém que ora por nós noite e dia, não é verdade? Como é bom ter essa pessoa. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo. Ele está ensinando Timóteo. Em que contexto? Num contexto onde Nero, nas suas façanhas, atira fogo em Roma. E Nero agora se esconde. E ele coloca a culpa nos cristãos da época. E a Bíblia fala que nesse tempo Nero, na sua raiva, na sua revolta contra os cristãos, ele começa a passar piche nos cristãos que eram encontrados ao longo do caminho e atira fogo, e aqueles corpos queimavam durante a noite de Roma para iluminar as ruas, corpos de pessoas inocentes. Olha que atrocidade. Nero agora, ele culpa e ele titula Paulo como o mentor desse crime. E quando Paulo volta para Roma, Paulo é preso. E aonde Paulo está quando ele está escrevendo isso daqui? Ele está preso
no calabouço de uma prisão. Um lugar tão sujo, um lugar tão frio, que ou as pessoas morriam de lepra, ou elas continuavam o propósito de ir para o martírio. Segundo a história, quando chovia, queridos, fezes subiam até o pescoço dos prisioneiros. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu amado filho na fé, Timóteo. Como pode alguém preso numa condição dessa ainda escrever cartas de ânimo e de alerta e de incentivo e cartas de instruções a alguém? Porque as prisões de Paulo eram apenas externas. Ele não estava preso na sua alma. Ele não estava preso no seu coração. Ele não estava preso. As cadeias de Roma não podiam prender a alma e o propósito do apóstolo Paulo. Você consegue entender? No meio da tua luta, você tem conseguido fazer cartas de ânimo a alguém? No meio da tua tristeza, você tem conseguido instruir alguém? No meio da tua tristeza, quais são as decisões que você tem tomado? Porque eu aprendo com esse homem que no meio dessa cadeia, no meio dessa atrocidade, no meio dessa violência, Paulo não parou, ele continuava escrevendo cartas, e Timóteo era alguém que Paulo amava. Será que se eu olhar para a igreja e falar, igreja, eu parei, então para, será que isso vocês vão me seguir? Será que vocês vão dar crédito à minha pregação? Será que eu aqui, o pastor, não representamos esse apóstolo, essas pessoas que Deus levantou ao longo do caminho para dizer, olha, com luta, sem luta, com tribulação, com problema, não pare, porque a missão que Deus te deu a você, Deus deu a você, Deus confiou a você. Se você parar, quantas pessoas vão parar? Quantas pessoas vão parar se você parar? Mas quantas vezes nós somos egoístas, pensamos só em nós, a casa é destruída, a família é destruída, eu parei, parou todo mundo, mas que se dane todo mundo, o importante é que eu estou olhando para o meu umbigo. Isso é ser egoísta demais, pensar só em você. Você não acha que isso é ser egoísta demais? Pensar só em você. Não, eu vou parar. Se você parar, quantas pessoas vão parar? Olha o contexto do apóstolo Paulo, queridos. O fruto da competição é a comparação. O que tem feito a gente parar é o quê? É a inveja, é a competição, é a comparação. O que tem feito a gente parar ao longo do caminho? O que tem feito? 2 Timóteo 4, versículo 9 ao 18. É um texto bem extenso, mas eu quero ler. Olha a carta desse pai a esse filho espiritual. Pais, eu tenho encorajado os pais dessa igreja a fazerem carta para os seus filhos. E não é apenas para brincar de enquete. Você precisa ser uma carta viva dentro da sua casa. Olha o que diz aqui. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Quantos abandonos, gente? Você já foi abandonada ao longo do caminho?
Eu já. Presta atenção, me dê sua atenção nessa noite, presta atenção. Olha o Paulo dizendo: só Lucas está comigo. Só Lucas ficou comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier aqui na cadeia, aqui na masmorra, quando você vier nessa sujeira, quando você, meu amigo, não tiver vergonha de vir me visitar do jeito que eu estou e no lugar que eu estou, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e aos meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Gente, ele está a dias de ser decapitado. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado. Um missionário, um homem missional, um homem que pregou a palavra por todos os lugares, que ajudou tanta gente, no tribunal dele, na acusação dele, ninguém apareceu, todos abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Ninguém apareceu, ninguém foi, mas o Senhor, Ele vem. O Senhor sempre virá na tua dor. No momento mais difícil da tua vida, o Senhor assistirá a tua dor. No momento que você achar que você está sozinho, o Senhor, Ele virá a teu favor. E Ele vai livrar você. Ele vai livrar tua casa. Ele vai livrar você da boca do acusador. Me ajudem a ler. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesífero. Volta para mim, filho. 2 Timóteo 1,16. Em 1 Timóteo 1, vocês vão entender. Eu acredito que já está fazendo sentido para você. Prefácio e saudação em 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço a Deus na fé. Ora, o intuito desse mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e entregaram às discussões vãs. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem
o que dizem, nem que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para que, por contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Onesífero foi um amigo misericordioso. Será que você tem sido um amigo misericordioso? Será que você tem sido um amigo misericordioso? Será que você tem olhado para as pessoas à tua volta com misericórdia? Onesífero foi um amigo que nele era encontrado um lugar de ânimo. Onesífero, a Bíblia fala que ele pegou um longo percurso, ele procurou o apóstolo Paulo diligentemente até encontrar, e quando o encontrou, o reanimou, o recreou. Onesífero é um lugar de ânimo. Você precisa entender que você precisa ser um lugar de ânimo na vida das pessoas. Há amizades verdadeiras, há amizades que valem a pena, há amizades que valem a pena você interceder e orar. Entende, gente? Dá para entender isso? Onesífero foi um amigo de coragem. Onesífero não teve medo de ir até o apóstolo Paulo e falar a verdade para ele, e recrear ele, e animar ele. Onesífero teve coragem de enfrentar Roma, as prisões, as cadeias, e num lugar obscuro. Pai, você teria coragem de ir nas biqueiras dessa cidade e entrar lá dentro, como um dia nós entramos para resgatar alguém que nós amávamos? Queridos, quantos lugares sujos eu já entrei para resgatar pessoas, para resgatar famílias. Quantos lugares imundos que às vezes a religião jamais iria. Nós já fomos, nós já entramos. Uma vez eu e o pastor entramos numa mata fechada, porque nós sabíamos que lá embaixo naquela baixada tinha um jovem, e ele era conhecido nosso, e quando nós entramos naquela baixada, nós entramos e nós dizemos: nós não vamos desistir de você, nós não vamos desistir de você. Será que não está faltando um pai, uma mãe, um homem, uma mulher que olha para alguém em crise, olha para alguém num ambiente diferente e fale: eu não vou desistir de você, eu estou aqui para animar você, eu estou aqui porque eu tenho coragem de estar aqui com você. Isso é o onesífero, querido. Isso é o onesífero. O onesífero é um lugar de apoio. Um lugar, tendo chegado a Roma, me procurou diligentemente, deixou a sua casa, deixou a sua família para me procurar. Querido, que amigo verdadeiro é esse? Que deixa naquele momento algo para ajudar outro amigo. Hã? Que amigo é esse? Onesífero é um amigo de serviço. É alguém, queridos, que prestou
o apóstolo Paulo diz, coloca para mim, filho, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 1,16. Quanto serviço me prestou? Quem são seus amigos na hora da dor? Quem são seus amigos na hora da dor, na hora mais difícil? Quem são aqueles que oram por você, encorajam você? Quem são seus amigos que mostram serviço por você? Sabe qual é o nosso problema, igreja? Olha isso. Porque muitas vezes Ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Será que não está faltando esse tipo de amigo leal? Será que não está faltando esse tipo de amigo leal? Pregadores vão te ensinar uma vida inteira, querido, que Deus disse. Mas há homens e mulheres que receberam a revelação de Deus e estão querendo te ensinar o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para você, igreja, Deus está dizendo para você, queridos, não desista da tua casa, não desista da tua família, mas se levante por alguém hoje aqui. Se levante por alguém. Deus não muda, mas Ele se move, querido. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, Deus não muda, mas Ele se move. Olhando para a Bíblia, querido, é eu e você que temos que nos atualizar. Olhando para a Bíblia, sou eu e você que temos que nos atualizar. Nós somos tão fechados, nós já, não, mas eu recebi uma palavra há 50 anos atrás, tá, mas você se moveu debaixo dela, ou você parou, você se moveu. Deus não muda, mas Ele se move. Deus não muda, mas Ele se move. Deus não muda, mas Ele se move. Isso significa que quando você fala, eu vou parar, você está fazendo o quê? Deus, eu vou parar porque eu sou melhor do que o Senhor, eu acredito mais na minha força do que no que o Senhor está fazendo. Então Deus continua movendo, mas eu vou parar. É isso, querido. Não, Deus está falando, igreja, eu não mudo, mas eu me movo. Eu quero movimentar a tua vida, eu quero movimentar a luta na tua vida. É Deus movimentando as águas. O problema na tua luta é Deus movimentando as águas, é Deus levantando você. O aleijado no tanque de Betesda, 38 anos parado, até que Jesus entra num sábado, até que Jesus quebra a tradição, até que Jesus quebra os paradigmas. Jesus, Ele se movimentou aonde aquele homem estava parado. Por quê, querido? Porque parado não é lugar para os filhos de Deus. É mentira do diabo. Essa história eu vou parar. É mentira do inferno. Só dura 38 anos. 38 anos. Está preparado para ficar 38 anos parado? Até Deus agitar as águas? Jesus já quebrou o protocolo, já quebrou a tradição. Jesus veio curando, Jesus veio transformando. O que mais que você quer que Ele faça para Ele? Mimados da fé. Mimadinhos da fé. O que mais que a gente quer que Deus faça, gente? Ele não muda, mas Ele se move. Ele não muda, mas Ele se move. Então, eu preciso estar agitado. Eu preciso estar em movimento com Ele. A cadeia de Paulo não prendeu ele de pregar o Evangelho.
O calabouço de Paulo, pés presos, mão presa, não impediu Paulo de agir. Meu Deus, igreja, qual é o evangelho que vocês estão acreditando? O evangelho, a essência do evangelho é renúncia. No mundo tereis aflições, no mundo nós teremos aflições. Qual é a ficção de evangelho que foi criado para vocês? Porque para mim o que a Bíblia me ensina que é um evangelho de renúncia. Paulo preso, encarcerado, prestes a ser decapitado, a cadeia não parou a missão que havia no coração dele. As prisões não parou o propósito que Deus havia colocado nele. Esse problema, querido, é só o Senhor agitando as águas. Como Ele faz na minha vida e faz na sua. Paulo estava sendo transparente a Timóteo. Timóteo, filho amado, vai ter problema na caminhada. Vai ter dificuldade no dia a dia, Timóteo. Isso é transparência. Isso era o que o Jacó estava fazendo lá, colocando as varas diante das ovelhas, descascando as varas, descascar as varas, querido. Ele estava ensinando. Quando Deus fala para Adão e Eva, vocês vão ter que entender que você vai deixar pai e mãe, ambos serão uma só carne e estarão nus. Quer dizer que se o marido não estiver transparente diante da esposa, uma esposa transparente diante do marido, dificilmente vai conseguir romper na caminhada. Paulo estava sendo transparente com Timóteo. Querido, você vai passar por isso. Você vai passar por isso. Você vai passar por abandono. Você vai passar por traição. Você vai passar. Por quê? Porque eu estou te falando, porque eu passo por isso. Esse é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que nós não seremos, não teremos luta, não teremos dificuldade. Esse não é o evangelho, mas a Bíblia diz que o Senhor em todas elas está assistindo você. Em todas as tuas lutas, o Senhor está assistindo você. Entende, gente? A falta de transparência faz com que o mal se enraize em nós. Quando não somos transparentes, o mal se enraiza em nós. Ou você vai viver de função, ou você vai viver de propósito. Ou você vai viver de função, ou você vai viver de propósito. O tempo todo Deus está falando, mostrando e revelando ao nosso coração. Será que eu e você temos coragem de falar como Paulo? Olha, se Paulo fosse cantar um hino, ele estaria cantando esse assim, ó. Eu vou tentar. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só te dizer que a tua graça já me basta. Timóteo,
Igreja, vai ter dias difíceis para mim, para você, mas a minha graça é o suficiente na tua vida. Igreja, vai ter dia que você vai querer desistir, mas eu vim te dizer que a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você é fraco, é aí que você está forte. Por quê? Porque eu sou a graça suficiente para o teu coração. Eu sou tudo o que você precisa. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, vai te faltar pessoas, vai te faltar muita coisa, mas a minha presença não irá faltar nenhum dia na tua vida. Timóteo, lembra dos ensinamentos da tua avó Lloyd. Timóteo, lembra de mim, que mesmo nessa cadeia eu combati o bom combate, eu completei, eu não parei, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Ah, querido, se você quer ser cristão, é completo nele, não é nem nada, é nele, Onesífero, que exagero, Onesífero, que exagero deixar tudo para vir aqui nessa cadeia me animar. Eu imagino Onesífero dizendo: Paulo, eu aprendi tanto com você lá em Éfeso. Você foi tão apedrejado, Paulo, mesmo com os olhos esbugalhados de tanta pedra, você continuou ministrando a palavra, Paulo. Como que eu posso te abandonar agora? A gente tem abandonado a fé, a gente tem abandonado as pessoas, a gente tem abandonado só por causa do nosso egoísmo, porque não é porque não foi do meu jeito que eu vou parar. Ô Timóteo, o Alexandre, o latoeiro, é crítico, mas não perde tempo com ele, não perde tempo com as críticas que as pessoas fazem a seu respeito, não. O Senhor vai lhe dar o que ele merece receber. A gente está perdendo tempo sendo distraído porque a gente é criticado, porque a gente é zombado. O Alexandre, o latoeiro, Paulo, Timóteo, toma cuidado com ele. Sabe o que está faltando para a igreja? É ser selado. O que está faltando para a igreja é o selo. Quando uma carta recebe o selo, ela chega ao seu destino. O que tem muito crente parando é porque está faltando o selo. E o selo é o Espírito Santo dentro de você. Porque quando eu morrer, querido, a sabedoria vai acabar. Quando eu morrer, a preparação de uma vida inteira vai acabar. Mas uma coisa a Bíblia diz que permanece até a eternidade: a unção que está sobre a minha vida. Quando Eliseu é jogado numa cova, Eliseu estava morto, pegaram um homem e jogaram dentro da cova do Eliseu. O que aconteceu? O homem reviveu, porque a unção ainda estava ali. Oh, querido, o que eu quero te dizer, que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. E quando eu tenho essa convicção, o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, de nada vai me servir. Amor para quê? Amor para resistir às ofensas, amor
Amor para quê? Amor para seguir a causa de Jesus Cristo e completar a carreira. Amor para quê? Para olhar para minha casa e entender que se eu parar, Ele vai parar. Se eu parar, eles vão parar. Amor para entender que não é do meu jeito. Amor para entender que é do jeito dele, é da maneira dele, é da forma dele. Aonde está o amor verdadeiro da igreja por esse Cristo? Aonde está? Eu só quero hoje não vou te pedir nada, só quero levantar as minhas vozes pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Onesífero conhecia o comportamento de Paulo. Onesífero sabia quem Paulo era. Onesífero conhecia, ele observava o comportamento. Comece a observar o comportamento das pessoas que estão à tua volta. Comece a observar os amigos que estão à tua volta. Se é um amigo interesseiro, se é um amigo inesperado, ou se é um amigo verdadeiro. Porque amigo interesseiro tá assim, ó, tá assim porque só gosta de você por aquilo que você faz. Você não entendeu ainda que só estão usando você. Isso é um amigo interesseiro. O amigo inesperado é aquele que você nem imagina, nem espera, mas ao longo do caminho te estende a mão, te levanta, te encoraja. E o amigo verdadeiro, que pode estar perto, distante, longe, aonde for, ele é fiel a você. Ele é fiel àquilo que Deus colocou a você, e ele respeita o que Deus colocou em você. Se um amigo te tira do propósito de Deus, não é seu amigo, não é seu amigo. Sempre que você estiver numa batalha externa, olha, presta atenção, sempre que você estiver numa batalha externa, fora, eu vim aqui para te ensinar, ela começou dentro de você, então você precisa começar a vencer ela de dentro para fora, completando a carreira, de dentro para fora, completando o que foi proposto, de dentro para fora, olhando para o consumador da nossa fé. Entende, gente? Entende, pessoal? Entende, igreja? A minha identidade não está em quem? Naquilo que eu faço. A minha identidade não está naquilo que eu faço. A minha identidade está naquilo que eu sou. Eu não chego em nenhum lugar e me apresento, eu sou a pastora Alessandra. Não. Em todo lugar que eu chego eu falo, eu sou a Alessandra. Porque o ministério não pode estar à frente de quem eu sou. O ministério não pode estar à frente de quem eu sou e daquilo que eu nasci para ser. Vocação é aquilo que eu nasci para ser. Já nasci, estou vocacionado. Ministério é aquilo que eu nasci para fazer. Vocação é o que você nasceu para ser. Ministério é o que você nasceu para fazer. Querido, olha bem para essa pessoa que está do seu lado. Aí dentro tem alguém que carrega algo do Senhor. Que carrega algo do Senhor. Olha, eu e você fomos chamados
para ter a continuidade de tudo aquilo que eu estou fazendo. Minha avó veio plantando, minha avó também veio fazendo. Eu sou fruto da minha avó. Hoje ter minha mãe, meu pai, meu irmão, minha família aqui é um privilégio. Mas tudo começou na minha avó. Tudo começou num momento muito difícil da nossa vida. Um momento muito de muita indecisão da nossa casa. Eu sou a continuidade disso. Você é a continuidade da tua casa, você é a continuidade da tua família. Então, se você para, significa que você está interrompendo essa continuidade. Você está interrompendo esse batismo de continuidade, esse novo nascimento de continuar, essa nova forma de avançar, entende? Tudo que eu tenho feito, eu não faço por ministério, eu faço por vocação, para que isso possa continuar na minha filha, nos meus netos e nos filhos espirituais, aqueles que decidiram andar comigo. Queridos, eu vim ensinar um segredo para essa igreja. Você olha para nós e fala assim: vocês são diferentes. Eu penso assim, que Deus me deu filhos com propósito. Então, a Letícia, eu tenho afeto por ela, mas eu também tenho um propósito com ela. Quando eu venho ministrar aqui, eu e o pastor temos afeto, mas nós temos muito mais propósito com vocês. Entende? Então, às vezes quando nós nos posicionamos ao longo do caminho, para ensinar vocês, para encorajar vocês, pastora, mas a senhora já contabilizou quantas pessoas já te abandonou? A senhora já contabilizou quantas pessoas foram embora? Quando nós começamos a Em Cristo Somos Forte, era uma multidão de gente quando nós começamos. Era eu, meu marido, minha filha. Era uma multidão de 3 pessoas. E eu falava para eles: Deus falou comigo, nós seremos um ambiente de cura. Pessoas virão de todos os lugares, serão curadas nesse lugar. Aí entrou meu genro. Aí nós éramos uma multidão de 4. Aumentou. Não é? Aí aumentou. Claro que eu sempre tive a bênção da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos que estão com a gente. Mas foi assim que começou Em Cristo Somos Forte. Vocês sabiam que teve gente que foi embora da área? Quando chegou na área, falou assim: eu não acredito que a igreja é essa área. Povo que foi embora por causa da área, volta. Agora a gente não está mais na área, a gente está na igreja. Também foram embora porque na minha casa tinha um banheiro só. Povo que foi embora porque tinha um banheiro só, agora tem 2 banheiros. Dá para vocês, ó, à vontade. 3 banheiros. Pode voltar. Agora, povo que foi embora porque a pastora Lê pregou a verdade, não volta não, fica aí. Por quê? Porque a verdade é quem eu sou. Eu vivo por ela. Eu nasci por ela. Então, ao longo do caminho, eu até anotei aqui, gente que foi embora da área porque era terra. Gente que foi embora da área porque não tinha café para servir para o povo. Lá atrás tem quantas garrafas de café aí atrás hoje? 4 garrafas de café, ó. 4 garrafas de café. Quantas pessoas nos deixaram ao longo do caminho? Quantas pessoas? Mas uma coisa eu quero te encorajar. Eu não parei, eu não parei, eu não parei, eu não parei.
Vira para o teu irmão que está do seu lado, fala: tem certeza que você quer parar? Ainda que isso lhe custe a tua casa. Tem certeza? Tem certeza? Será que vale a pena a gente parar? Queridos, eu falei para o pastor esses dias, Deus tem colocado alguns onesíferos na nossa vida. De quando começou em Cristo Somos Forte, eu não tenho salário fixo, não tenho salário fixo. Mas a cada semana, a cada mês, uma pessoa vem até mim e entrega um envelope de oferta, primícia para a pastora. Obrigada por nos ensinar e acreditar em nós, chamamos. Desde quando começou em Cristo, eu não tenho um salário fixo. Mas se eu pensar que eu quero uma coisa, Deus vem e me dá. Eu ganhei essas pulseiras aqui, ó. Eu não tinha nada prata. E 2 anjos de Deus me deram a pulseira. Ganhei o brinco. Ganhei a roupa. Eu e o pastor, alguns onesíferos têm levado a gente para jantar em lugares que nós não teríamos dinheiro para pagar. Alguns onesíferos têm nos presenteado com roupa. Hoje mesmo eu ganhei uma chamise. Eu nem sabia o que é chamise na vida. Eu passei uma vida inteira comendo chamito, bebendo chamito e bebendo chambinho. Eu ganhei uma chamise. Eu falei para o pastor, eu falei: amor, ainda que todos nos abandonem, eu só paro para transpor a terra para a eternidade. Porque a condição das pessoas não podem determinar o teu propósito, aquilo que Deus chamou você para fazer. E eu falei para o pastor: a gente está indo jantar em cada restaurante, gente, que nós nem sabemos o nome dos pratos. Mas se você não ficar feliz, enquanto a pastora comia pão duro lá em casa, eu tinha muita gente com a gente. Mas só porque hoje a pastora está comendo salmão, vocês estão abandonando a gente? Permanece. Ver a conquista do seu pastor é uma alegria para todo mundo. Ver a alegria de vocês é uma alegria para nós. E ungir a casa de vocês é uma alegria para nós. E para terminar, Deus falou assim comigo, eu e o pastor: nós íamos discipular milionários, não pela matemática, mas pelo poder profético das palavras. O que significa isso, queridos? Que às vezes eu vou estar na mesa com pessoas que eu orei e se tornaram milionários, mas pastora, a senhora não ficou, você não entendeu nada. A minha riqueza, eu fui chamada para um outro tipo de riqueza, eu fui chamado para um outro tipo de ajuntamento, eu fui chamado para um outro propósito, e eu estou muito feliz. Se coloque de pé. A vocês que são os onesíferos na minha vida, eu não posso revelar vocês, porque se eu revelar, os fariseus matariam vocês. Mas eu quero agradecer a cada oferta, a cada presente. O pastor falou essa semana: não vai tirar o brinco? Eu falei: não, até eu enjoar eu não paro de usar.
Se eu vou fazer unha, eu não pago a unha. Se eu vou fazer... Eu falei esses dias, eu não estou pagando mais nada, meu Deus. Mas Deus falou, há uma plantação de 22 anos. Há uma plantação, foi feita uma plantação. Queridos, procure uma pessoa e ore por essa pessoa e seja um onesífero na vida dessa pessoa. Fale para essa pessoa, abençoa essa pessoa. Fala para ela. Pronto? Fala para ela, fala, abençoa, abençoa. Abençoa. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado, dê a mão. Dê a mão para ele. Eu estava me sentindo muito sozinha. E esse versículo é a chave. Todas as vezes que eu estou bem abatida, eu recorro, eu leio. Porque se o apóstolo Paulo... Quem não gostaria de ser discípulo do apóstolo Paulo? Eu gostaria de ser discípula do apóstolo Paulo. Eu gostaria muito. Se o apóstolo Paulo foi abandonado, vocês acham que você não vai ser? Se o apóstolo Paulo foi... Os discípulos dele os deixaram, você acha que você não vai ser? Isso aqui, amigos, são ciclos. Ciclos importantes na nossa vida. Ciclos importantes na nossa vida. Mas tem amigos que se encerram ciclos na nossa vida. Tem amigos que se encerram. E um dia, eu até comentei isso com a minha casa, eu estava me sentindo tão sozinha. E eu fiz uma oração e eu falei, Pai, eu me sinto tão sozinha, conversa comigo. E ele falou, tá bom, 3h da manhã eu vou te chamar. Vai fazer 22 anos que todos os dias, 3h da manhã, ele me chama. Todos os dias. Eu vou para o meu closet, ou eu vou para o meu quintal, ou eu vou para a minha sala. Coisas que nem às vezes meu marido sabe. Eu vou para ele e eu falo, Pai, tá doendo. Eu cuidei tanto. E ele fala, mas você não cuidou para você, você cuidou por propósito. Você cuidou por propósito. Tem uma experiência do teu pai te acordar na madrugada e você não achar. Durante anos eu mandava oração para o meu irmão. Semana passada eu estava acordada numa batalha espiritual tão grande. Não era nem 3 horas, o meu irmão, aquilo que eu orei uma vida inteira, estava na madrugada orando por mim. Não desista das pessoas, porque elas são trabalhosas. Ainda que ao longo do caminho eu vou tendo muitas perdas de pessoas, eu continuo orando por aquilo que ninguém quer. Que essa igreja seja cheia de drogados, homossexuais, prostitutas. Eu quero cuidar daqueles que ninguém querem. Eu quero estender a mão para aqueles que ninguém querem. Se você está jogando o teu filho, porque o teu filho é usuário, ou o teu filho é isso, ou é aquilo, o diabo vai se encarregar de pegar. Mas se um pai e uma mãe se levantar nesta noite e ser o onesífero na vida da sua casa, eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com provisão, porque é como o onesífero entrando naquela prisão. Eu entendo isso. Eu preciso entender isso.
Todas as vezes que eu olhava para minha mãe, a minha mãe falava: não, o Elcio vai mudar, o Elcio vai mudar, o Elcio vai mudar. E hoje meu irmão está trazendo meus pais na igreja. E durante muitos anos a minha mãe foi trazida para a igreja. Eu não consigo entender esse evangelho que desiste das prostitutas, dos viciados, dos drogados. Eu não consigo entender esse evangelho que é egoísta, que não olha para as pessoas. Eu não consigo entender. Eu quero que essa igreja lote de homossexuais, de prostituta, de lésbicas, de tudo que a sociedade julga. Não jogue pedra sem conhecer a infância. Eu já fui ajudada por um homossexual, eu já fui ajudada por uma prostituta. Quando o povo se cala, as pedras clamam. Você está desistindo muito rápido. Felipe encontra um eunuco. Não se sabe qual era a castração daquele eunuco, mas era um eunuco e estava lendo o pergaminho do profeta Isaías, e a igreja está fechando a porta. Eu vou falar para vocês, eu não vou parar não. Eu vou completar a carreira que me foi proposta. Eu vou completar. Ainda que com dor, ainda que com lágrimas, ainda com tantas coisas, eu vou completar. De mão dada para essa pessoa, ora por ela, ora. Se preocupa com o horário não, querido. Quem tem o selo não se preocupa com o horário não. Ore por essa pessoa que está do seu lado. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu quero que você deposite aqui. O Robertinho e o pastor vai estar ungindo as suas mãos, em nome de Jesus. Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta, pegue. Se você deseja passar na maquininha de cartão, a maquininha vai estar aqui também na frente com eles. Deus falou para mim não passar mais lá atrás, começar a passar aqui na frente. E de verdade, queridos, vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, fala para ele, não pare. A Onesífero, Deus vai colocar um Onesífero na tua vida. Vai ter discipulado dos teens, né, filha? Não? Vai? O meu e do papai não, mas você pode ter o dele se você quiser. Em nome de Jesus. Vai ter o discipulado então, amor? Vai ter o discipulado de vocês lá na sala da pastora. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que vai fazer no Pix, o Pix da igreja está no telão. E aconteça o que aconteça, você precisa ser o primeiro a acreditar nos seus sonhos. Amém? Levanta para o céu. Senhor, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante. Nós abençoamos o teu povo, Pai. Honra a entrega, o dízimo. Honra, Senhor, abundantemente. Senhor, em nome de Jesus,
nós declaramos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saia do seu lugar e declare. Vem louvando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa bênção sobre vocês. Em nome de Jesus, queridos, olha, se você deseja participar do encontro de casais, vai ser algo incrível. Dê um nome para Cris, pro Elinho, a Fran tá aqui para ajudar eles, a Andresa, dê o seu nome, em nome de Jesus. Eu espero ter vocês lá com a gente, né, Cris? Eu espero ter vocês, vai ser um momento maravilhoso, a gente vai poder colocar nosso look de inverno, vai ser algo incrível, em nome de Jesus. De verdade, Adlen, David, coloque a mão neles, Mirella, fazendo um favor aí, coloque a mão alguém no David. Senhor, nós abençoamos eles, vieram de tão longe, vieram da cidade de fronteira, Senhor, para participar desse culto. Honra a vida deles, a casa, a família, Senhor, honra, Senhor, abundantemente em graça, em provisão, em liberação, que ela consiga ver o sexo dessa criança, Senhor, em nome de Jesus. E será uma surpresa para todos nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Levanta a tua mão. O Senhor é meu pastor. O Senhor é por nós. Agindo Deus. Deus abençoe a tua semana. Te amo em Jesus.